Janela do Céu. Estamos de volta aqui no nosso programa Janela do Céu, onde nós conversávamos com a nossa irmã Edela Bertó, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, que compartilhava, a respeito das suas experiências, como ela chegou até a casa do Senhor, aquele momento que ela sentiu necessidade, e que todos nós passamos por isso. Será que a vida é só isso, Trabalhar, comer, dormir, qual é o sentido da minha vida? E passamos então a buscar a Deus, buscar um sentido para nós. E todos nós sempre lutamos por essa busca até encontrarmos o Senhor Jesus e vermos que Ele é o que dá o sentido para a nossa vida. Mas voltando um pouquinho ao assunto, da sua vida familiar, muitas mães, eu creio, que hoje estão passando por dificuldades, como a irmã mencionou no primeiro bloco, que tinha uma filha dependente, que teve alguns problemas. Como é para uma mãe, aquelas mães que estão nos assistindo, que hoje passam por esse mesmo sofrimento, Porque eu acredito que não tem um sofrimento maior, assim, que traz tribulações nos lares quando os filhos, estão com dificuldades, sejam motivos diversos, seja qual for o motivo que vem que o filho não está bem, que está com dificuldade, isso traz uma angústia, Como foi a tua experiência como mãe, de ficar orando, de ficar esperando, o Senhor agir? Foi muito difícil sem o Senhor, mas quando eu fui para o Senhor e conheci o meu Senhor, e daí eu sabia o que eu devia fazer, somente orar. Eu sofria muito. Às vezes ela saía e daí eu orava e orava. De madrugada Deus me aguardava, daí eu estava orando e depois eu dizia para ela o que tinha acontecido, porque Deus tinha me... mãe, se tu não tinha orado, eu não sei o que tinha acontecido comigo. Então aí eu tive mais uma experiência na oração. E assim foi, aí ela veio. Então ela viu que ela não tinha mais ela mesma se ajudar. Então ela pediu, ela queria esse Senhor. Então aí foi como primeiro, que eu falei, que aí ela queria se batizar, e daí ela se batizou, e daí ela buscou, o Senhor e tudo, muito. Mas eu sempre continuei orando, porque a gente sabe, se a gente não tem Senhor, não tem, possibilidade, de suportar tudo isso. Mas como eu tinha, o Senhor me tratou muito com ela, e eu agradeço a Deus, porque só Deus sabe o que tinha no meu coração para ser tratado, e ainda tem, muito, muito para ser tratado. Então foi, e mais que a gente, que mais que dói é os filhos, quando a gente quer eles para o Senhor e não estão ainda no Senhor. Então é a busca, jejum e oração, e esperar no Senhor. Eu tinha isso no coração, porque homem não podia fazer nada, só Deus podia tocar no coração e ela se entregar. Aí eu tinha mais uma outra filha, então eu achei impossível, porque ela estava muito bem de vida, nunca me deu problema, essa filha mais velha. Ela, com 15 anos, já começou a trabalhar, tirou a autoescola, comprou um carro, ela nunca pediu um dinheiro de nós, e ela é tudo independente, ela fazia tudo sozinha, e também até hoje ela tem uma firma e tudo. E aí eu pensava, como é que ela vem? Mas Deus fez um arranjo assim, então ela casou, Deus fez um arranjo assim, E eu orava 2 anos, mais ou menos 2 anos eu orava. E esperava no Senhor. Eu sabia que o Senhor fazia. O momento e a hora era do Senhor, Não é de homens, não era meu, eu queria, Mas não, o Senhor sabia qual é a hora e o momento. Então ele fez um arranjo ali, e daí ela veio para o Senhor, e ela se entregou assim para o Senhor, que muito pouco a gente vê o temor
que ela, desde o início, quando ela veio para o Senhor, o temor que ela tem até hoje, né? Então ela foi para uma outra cidade, né, morar muito longe, né, Maceió, e daí lá não tem a igreja do Nosso Senhor, e ela sofria muito, mas ela assiste tudo em internet, né, pelas DVD, né, e toda a coletânea apostólica, né, ela compra quando ela vem e tudo, né, e então ela teve um filho, né, não podia ter e o Senhor concedeu, então ela foi para lá, né, ela estava primeiro aqui, o marido lá, porque causa firma, e depois aí ela foi e ela não sabia disso, né, mas ela daí me contou, né, que ela não estava tentando, não podia ter, né, e daí eu disse para ela, não, confia no Senhor, se é do Senhor, Ele vai te dar um filho. E então, no dia que ela foi, eu dobrei depois o meu joelho e estava orando, né, para o Senhor, que era para fazer o melhor. Se ela era para ser mãe, então Ele concedia, né, abria a madre, porque Ele era o Deus que fechava a madre e abria a madre. E quando eu terminei essa oração assim, falar, aí o Senhor diz, ela volta de lá grávida, bem claro. E aí, estava semana em casa aqui, e daí ela dizia assim, mãe, eu tenho uma coisa, uma dor, uma coisa. Eu disse, então vai no médico. Eu já estava fazendo desconfiar, Senhor, obrigado, Senhor. E aí ela foi, ela disse, voltou, mãe, eu estou grávida, eu não sei como. Eu disse, eu sei como. Eu disse assim, foi o Senhor Jesus que vai te dar um filho. E correu tudo bem, sabe? E agora ele tem 3 anos e pouco, coisa mais linda, sabe? E ela ensinou, quando ela estava trabalhando, ela botava, né, um DVD, ou seja, né, direto, né, ela escutava e ele chutava e ele se mexia dentro da barriga, ela trabalhando, né, o serviço dela, né, computador, né, e aí assim ele nasceu e até hoje, qualquer coisa ele precisa do socorro, ele chama Jesus, Jesus, né, coisa mais linda, né, assim, como é bom quando uma mãe desde o ventre, né, já ora e tudo, né, coloca a criança, né, o feto, né, já para o Senhor, né, e sempre escuta, né, e ela sempre escutava, e ele agora pequenininho já, de 3 anos, ele quer escutar Jesus, ou ele acha que é o apóstolo, é Jesus, então a mamãe tem que botar o apóstolo Jesus, e é repetido às vezes, é ele sempre, né. Então, a gente vê como, por isso, quem está grávido ou que tem um filho, que nunca deixa de sentar, ensinar, ou, como diz a palavra, né, inculcar a palavra, né, para os filhos, porque isso vai ficar. Porque o outro neto da outra filha, né, eu cuidei desse nenezinho, né, e eu sempre, né, orava e ele dobrava o joelho. E quando ele tinha uma coisa, eu disse, só Jesus cura, então deixa a avó orar. E ele, pequenininho, crendo, e ele foi curado. Em vários. Agora ele tem essa fé, só Jesus cura, né. Então a gente vê, né, como a mãe estava trabalhando, então eu tinha que fazer esse papel, né, e ensinar ele. Agora, o que depois os outros fazem, os outros avós, ou seja, né? Mas eu estou tranquilo, né? Em paz com o Senhor, né? Porque eu fiz a minha parte, né? Agora o Senhor, né? E todos, eu sempre oro, todos aqueles pequeninhos que foram consagrados a Deus, que sejam todos ensinados e que Deus capacita, ilumina os pais para ensinar, colocar no coração, ensinar esses pequeninos, porque todos os filhos são de Deus, é a herança de Deus. Em que todos devem pensar nisso, que os filhos não são nossos, são do Senhor, né? Então, ensinar eles a vida, o caminho, né, estreito, que é a vida, e não que outro caminho, que é o largo, né, que é o mundo, né? Que eles possam ir até lá, né, e tudo, mas que eles sabem diferenciar. Que Deus dá paz, que com Deus eles têm a vida e lá é tudo ruim. Eles não se acham assim atraídos assim com aquilo que eles vê, sabe? Então a gente tem que orar também que o Senhor feche os olhos, os ouvidos e o coração
né? Que não deixa penetrar nada que é do mundo. Podem ir até, mas que vão e falam de Jesus. O meu pequeno neto, quando estava na escolinha, né, agora, né, esse ano, ele falava de Jesus. Então, uns diziam coisas para ele que não era, não sei o quê. Ele disse, não, Jesus é bom, é só Jesus cura. E falou, né, já evangelizou os pequenininhos, né, uns, né. Então, eles acharam estranho isso. Então, eles estavam retrucando ele, né, que não era, como não acreditavam nisso, né. Mas ele disse, mas é verdade, sim, ele dizia assim, só Jesus. E vocês precisam de Jesus. Eu disse para eles que precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. E ele fazia isso, né? Então às vezes ficavam assim irritados com ele, né? Ele disse, não fala sempre, só de vez em quando eu tenho oportunidade, né? Agora ele já fez 6 anos, né? Vai no primeiro ano, né? Então, e sobre também assim remédio, né? Às vezes a mãe dele diz assim, precisa ir no médico, não, nós precisamos primeiro orar e vamos ver se o Senhor permite, se é isso mesmo. Porque o Senhor é o médico dos médicos, né? E o Senhor dirige os médicos. Os médicos existem porque, como somos falta de fé, né? E não crê, né, no Senhor, então nós precisamos ir no médico, mas em primeiro lugar é o Senhor, o nosso médico dos médicos. E daí ela fica assim, sabe? E muitas vezes foi curado, né? E daí, então, ela fica quieta, né? Mas ela sabe, ela conhece a palavra só. Ela faz muitos anos, né? Ela não vem, de vez em quando ela vem, ela não vem, né? E, então, mas eu oro por ela, né? Eu sempre digo, Senhor, ceda a tua vontade pelo chamado dela, né? Então, ela se converte, né? E vem, né? E não sai mais, né? Amém. Como é importante, né, nós realizarmos esse trabalho com os filhos, com as crianças que o Senhor traz, porque essa palavra se cumpre, né? Quando nós temos que dar uma parcela, né, também do nosso tempo como pais, de estar tirando, mesmo nessa vida agitada, né? Tem sempre um período, porque tudo dá para fazer com ordem, né? Com organização. Todas as coisas nós podemos fazer, participar da vida da igreja, ter o nosso trabalho, ter a vida familiar, né? Como o Senhor pede, de nós fazermos o culto doméstico. Então, tudo dá para fazer quando nós queremos, né, nos importamos com os mandamentos do Senhor, para que as crianças não fiquem desassistidas, né, sem o ensinamento da parte de Deus. E algo que eu achei bem importante daquilo que a irmã falou é que o pequeno quer ouvir a palavra, né, o Nutrivídeo, a coletânea, né. Então, às vezes a gente pensa, que eles não estão ouvindo, que eles não entendem, que eles são pequenos, né, vamos dar um desenho, vamos botar outra coisa mais para a idade deles, mas isso não é verdade, né? Porque eles absorvem tudo até mais do que nós, porque eles não têm a maldade, não têm um tempo, uma mente fechada, já condicionada, né? Então, às vezes estão as crianças brincando, coloca lá uma coletânea, né? Coloca a palavra para a criança desde pequena já se acostumar a ouvir as ministrações, né? Eu conheço também muitas crianças que as mães, desde o início, né, ao invés de cantar uma canção de ninar que se conhece, louvavam, né, cantavam a Casa Rebelde, cantavam vários louvores e as crianças absorvem, aquele ensinamento fica na mente delas, né? Então, as crianças bebezinhas assistiam Nutrivídeo, a mãe deixava tocando e elas gostavam, né, de assistir, até nem queriam desenho, queriam deixar ali, né? Vi vários testemunhos de irmãs que falavam isso. Então a gente tem que abrir a nossa mente, porque a criança está recebendo, o espírito dela está recebendo. Talvez ela tá lá quieta, né, brincando com os carrinhos, tá? A gente pensa que elas estão distraídas, né, brincando, mas elas estão ouvindo, estão prestando atenção. Então isso é nossa responsabilidade, né, de inculcar a palavra, de ensinar, né, de quando elas vêm com uma necessidade, dar um ensinamento de Deus, né, não um ensinamento do mundo, não uma coisa natural, né, que nós aprendemos, mas ensinar desde pequenas crianças a se portar, né, ter uma postura mesmo na escola,
como a irmã compartilhou, elas não vão ser proibidas, né, de ir lá no mundo, mas elas têm que aprender a discernir o que é, até que ponto elas vão lá, né, conviver e até que ponto elas têm que se reservar e não participar, né? E é isso que o Senhor quer, porque nós também não podemos ser alienados, né? Nós precisamos estar lá, mas saber que a nossa missão de estar lá é de pregar a palavra, é de ajudar aqueles que são necessitados. E eu gostaria que, para nós encerrar, né, essa entrevista, que a irmã compartilhasse uma palavra, né? Aquilo que Deus tocar no teu coração. Sei que tem ali já. Toda a minha caminhada com o Senhor Jesus nas tribulações, e o Senhor sempre trabalhou muito forte comigo, desde o início. Então, eu estava tão acostumada já com esse trabalho do Senhor, quando 2 dias, assim, 3, faltou, assim, que eu não tinha nada, né? Eu já sentia falta, os sofrimentos. Então, aí, ele sempre me deu a palavra em Romanos 5, né? Aí, e daí, então, com meu marido também, né? A caminhada com ele, né? Nós casamos e tudo. Então, ele é oposto a mim, né? Então, isso foi, assim, o que eu tenho que agradecer a Deus se ele me leva para as bodas, né? Então, eu glorifico a Deus, porque é bem ao contrário a mim, né? Então, por isso eu louvo a Deus, né? Que o que o Senhor já fez nas nossas vidas, né? Esse trabalhar entre nós dois, né? E também tudo isso que eu já compartilhei, né? Que Deus trabalhou tanto comigo, assim, que quando eu sentia falta do trabalhar do Senhor, porque enquanto Ele estava trabalhando, aí eu sabia que Ele estava comigo ainda. Mas às vezes Ele parava de trabalhar, aí pensava assim, será que eu estou fazendo alguma coisa que não agrada o meu Senhor? Mas Ele deu, assim, um refrigério para mim, porque era assim, eu abaixava na água, levantava e respirava, e ele de novo, bum, lá para baixo de novo, né? Assim era, né? E agora, então, já é mais distante, assim, sabe? Mas eu sempre oro, Senhor, não me esquece, eu preciso, a tua casa precisa estar limpa, e ainda tem campista dentro, e precisa que toma o teu lugar ainda, a minha boca que é tua, porque eu quero ser um vaso de edificação, para edificar a igreja, e não para ser um vaso, né, que atrapalhe ou né, é em vão, né? Então, para isso eu não fui chamado, e nem os irmãos foram chamados. E eu oro sempre que nós cheguemos à unidade, né, que nós oramos unânimes e repartimos o pão, né, em casa, e que temos tudo em comum, né? Isso, que a noiva seja completa, né? Sem ruga, sem mancha, sem mácula. Então, minha oração foi, desde o início, eu nunca consegui orar pelas minhas coisas. Nunca. Era sempre pela igreja, ou pelos irmãos, pelas necessidades, ou algo onde eu podia já ajudar. Eu deixava de mim, das minhas coisas, mas ajudava meus irmãos, sabe? Alguma coisa, sempre Deus me tocava, né? Eu fazia. Então eu agradeço a Deus, né? Isso me dava uma paz, porque quando os meus irmãos estavam bem, eu também me sinto bem. Eu não me preocupava com minhas coisas. E uma vez cheguei a orar por uma coisinha pequena, mas eu comecei a orar, mas já parei, porque o Espírito já para. Coisa pequenininha, né? Que eu precisava. Mas o que é isso, minha filha? Tu nunca orou por ti? Eu cuido de ti. Não precisa orar. Te preocupo com os outros, com as minhas coisas, né? E daí, uma vez só, isso eu nunca vou me esquecer, por uma sombrinha, sabe? Que eu sentia falta, eu perdi minha sombrinha, né? E aí, então eu agradeço a Deus por tudo isso, né? E agora, então, eu vou ler a palavra. Uns versículos.
Todos nós, né, sempre temos uma palavra, algo que sempre mexeu conosco, né? Cada um em área diferente, ou sempre tem uma palavra que nos momentos de tribulação, nos momentos de dificuldade, Deus sempre nos lembra, né? E nós retornamos, e aquilo é tão importante, né? Amém. Então eu vou ler Romanos 5, o 2 e o 4 e 5. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Amém. Então, o que eu sentia sempre quando eu estava assim na tribulação, eu lia esses versículos. Então eu dizia assim para o Senhor: Senhor, me dá, acrescenta mais fé. Essa experiência que tu me deu, eu já tenho fé em ti, mas me acrescenta mais fé, porque que eu posso me gloriar na tua esperança dentro do meu coração, né? E que eu fico sempre firme em ti, Senhor, porque que eu não me desvio nunca de ti, mas me deixa na videira, me guarda para não ser nunca cortada, mas tu que sabes o que tu queres comigo, né? E então isso me deu assim uma esperança no coração, uma experiência que eu tive com Deus, né? E essa experiência me deu a esperança no coração, né? E também ali que nada vai me confundir no 5, né? Que a esperança não confunde ninguém mais. Quem tem esperança no Senhor e crê na palavra do Senhor e pratica ela, eu não estou praticando toda a palavra, mas o que eu pratiquei, eu tive a experiência com o Senhor, né? Isso que eu quero dizer. Não que alguém pense assim que eu estou... Se eu estava pronta, eu não estava mais aqui. Mas o Senhor tem que fazer muita coisa ainda. E eu sei que tem que ainda buscar muito e praticar o que eu busco, né? Mas às vezes, né, a gente, né, ouve as vozes, mas o Senhor nos ensinou, está escrito, porque as flechas do inimigo sempre vão vir, né? Então, seja onde eu estou, mas se eu tenho conhecimento e tenho a palavra no coração, por isso eu oro sempre, Senhor, que eu possa memorizar a maior parte da palavra, mas que esteja dentro do meu coração, porque ela já está dentro, mas que se manifesta, né? Ela tem que se manifestar, ela está dentro do nosso coração. A palavra é Cristo, está dentro, mas só ela tem que se manifestar. E como é que ela se manifesta? Pela palavra, pela obediência à palavra. Aí ela vai se manifestar. Então ela vai falar, né? E vai... eu não sei mais nada, não posso mais nada. Se eu abrir minha boca ou fechar, é o Senhor que faz. Se é para abrir, eu abro. Se é para fechar, eu fecho, né? Então, isso é uma experiência muito, né? A gente fica alegre no espírito, né? Se alegra, né? Porque sabe que a vida é vida, a morte é morte, né? Se eu não obedeço, como é que eu vou ser curada? Eu sei que a palavra vai me curar. Ela vai me, né, transformar e vai me curar e vai me libertar de tudo, né? Se eu obedeço a ela, né? Então aí, como no último ali diz, Deus tem derramado no meu coração o Espírito Santo nos irmãos, né? E está tudo pronto. Só eu que tenho que permitir o resto o Senhor fazer, porque Ele já fez tudo para a sua igreja, mas agora é a nossa vez de fazer. Amém? Então isso eu deixo para os irmãos que creem na palavra, não o que eles veem, o que eles sentem lá fora, ou seja, que eles creem sempre na palavra e buscam a palavra, buscam o Senhor e oram e meditam na palavra, porque a palavra é vida e ela não deixa nós doentes, ela nos deixa sempre forte, corajosa e com saúde. Amém?
Amém. Então, nós ficamos por aqui. Agradeço a presença da irmã de estar aqui compartilhando conosco. Que cada dia mais o Senhor possa produzir, né? E orar, continuar orando, continuar na intercessão, porque é algo muito importante na casa do Senhor, que todos nós venhamos estar nos dispondo, né? A orar as causas de Deus, né? Aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, que é a sua vontade. Então, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.